Boa noite, irmãos. Nós estamos hoje com essa mensagem, essa palestra bíblica, encerrando essa série de mensagens que vocês acabaram de ver aqui no vídeo, a Igreja Fora da Caixa. Hoje nós vamos para a nossa última mensagem sobre essa série, que é a Igreja Além do Domingo. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um momento. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Deus, nossa esperança é contar com a presença do Teu Santo Espírito, é saber que o Senhor mesmo está aqui e a Tua igreja está aqui também reunida em Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui a Tua palavra, a Bíblia, e nós queremos que nessa união desses elementos o Senhor possa transformar o nosso coração através do Teu Espírito Santo, da leitura da palavra, e que seja assim nessa noite, que a gente entenda um pouco mais sobre as verdades do Evangelho, que a gente saia daqui preparado para viver os outros 6 dias da semana. No nome de Jesus. Amém. Para a gente relembrar um pouquinho sobre o que a gente conversou durante esses 6 domingos, eu quero trazer aqui alguns títulos para vocês verem se a gente se lembra. Primeiro que a gente conversou foi uma igreja além da instituição. A pergunta que a gente queria responder era essa aí: qual a forma que a gente tem de se organizar? E mais do que isso, que peso tem a organização, a instituição dentro de uma igreja? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só você ir lá no site e acompanhar, se você não esteve aqui. Além do templo, foi a segunda mensagem. A pergunta é: qual é o espaço de atuação da igreja? Onde que a igreja atua? E a gente viu que esse lugar aqui, esse endereço, a Francisco Sá 51, nada mais é do que uma facilitação logística para a gente, que na verdade o nosso templo é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em todo lugar, e aonde nós estivermos com Jesus Cristo, ali será o nosso templo, ali será o lugar de atuação da igreja. Além do culto, uma igreja que vai além do culto com hora marcada, 6h30 começa essa reunião aqui, mas nós vimos que a vida do crente é um sacrifício vivo, é o culto agradável ao Senhor. Romanos 12, a gente falou sobre isso, que a nossa vida por inteiro é um culto, e se não há culto na vida, não há vida no culto. A gente falou um pouquinho sobre isso. Também falamos de uma igreja que vai além do dogma. Qual é o valor das crenças que nós temos e como é que nós podemos conviver com pessoas que pensam diferente da gente? Vimos o exemplo da igreja de Filipos, quando Paulo foi lá naquela cidade e foi pregar para aquele povo, e aí os primeiros membros da cidade foi Lídia, o carcereiro, e uma escrava, pessoas de posições sociais, de pensamentos tão diferentes, convivendo dentro de uma mesma igreja. E por último, domingo passado, nós falamos sobre isso aqui, a igreja além do clero. Quais são as pessoas que estão envolvidas na igreja? Será que a igreja é um ambiente onde uns fazem e os outros recebem? Será que existe uma profissionalização do ministério? Então nós pagamos ao pastor, pagamos aos líderes de alguma forma para que eles façam um serviço religioso para a gente, como se a gente fosse sócio de alguma TV por assinatura ou algum serviço, algum plano de saúde. Tem o plano de saúde, tem o plano igreja. Não, não é assim. Todos nós somos sacerdotes. A gente falou um pouquinho domingo passado sobre essa questão do sacerdócio universal dos crentes. E durante todo esse período a gente conversou um pouquinho sobre o que é então ser igreja fora dessas caixas aqui, da tradição, do culto, do templo, do dogma, da instituição. E hoje nós vamos falar sobre o domingo. Como é que nós podemos viver numa igreja além do domingo? Qual é a pergunta, então, que nós queremos responder nessa noite? Essa aqui, olha. Quanto tempo
eu devo dedicar à igreja? Quanto tempo eu devo dedicar à igreja? Se a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, chega a dar calafrio na gente. Porque a frase do momento que nós temos é essa aqui, olha, eu não tenho tempo, e não temos mesmo. Porque se a gente for equalizar o nosso estudo, com as tarefas que a gente tem, que dá tempo dentro de casa, o trabalho, que tem reuniões atrás de reuniões, coisas importantes para fazer, não tem nem tempo para comer, você tem que comer com um prato na mão, correndo, saindo. Não tem tempo para ir no mercado, consertar as coisas em casa, você não tem tempo mais para nada. A sua vida parece essa imagem aqui, olha, de tanto compromisso. Você está rodeado de coisas que você precisa lembrar de fazer. A sua agenda não tem mais espaço, e realmente não tem, é difícil. É difícil a gente ter algum tempo na agenda. E a igreja, na verdade, muitas vezes nós pensamos que é mais um post-itzinho desse que está ao nosso redor. Então, quando a gente pergunta quanto tempo eu devo dedicar à igreja, nosso coração é mais uma coisa que eu preciso colocar na minha agenda. E será que é isso mesmo? Veja só, esse pastor Paul Stevens disse nesse livro Deus e o Mundo dos Negócios. Certa vez um executivo observou: sinto que a igreja realmente valoriza é o tempo que atuo como voluntário, ensinando na escola dominical, servindo como oficial ou um ancião, atuando em grupos da igreja ou liderando pequenos grupos. Acredito que se eu realmente me comprometer como cristão, terei que me dedicar em tempo integral ao serviço e me tornar um pastor ou um ministro. Essa é a ideia que um executivo, um homem que trabalha, que tem a sua empresa, que é um alto funcionário, tem do que é dedicar tempo à igreja. Ele sente que o que a igreja espera dele é que, na verdade, ele atue cada vez menos no seu trabalho, entre aspas, secular, e atue cada vez mais em trabalhos da igreja, como liderar pequenos grupos, liderar uma escola dominical, dar uma palestra, ajudar em algum ministério da igreja. E o trabalho dele fica sendo como alguma coisa secundária, pelo menos no mundo espiritual, e pelo menos o que a igreja espera dele. Essa é a sensação que se tem. A nossa agenda, a nossa semana, tem 7 partes. E a igreja nada mais é do que a dedicação de um pedacinho de uma 7ª parte. A igreja, na verdade, é um conflito, é uma inimiga da sua agenda. Estou falando, aqui não estou defendendo isso que eu estou falando, eu estou levantando um problema. A igreja, nessa maneira de pensar, é uma inimiga da sua agenda, é mais um item que você precisa colocar, é uma parte da sua semana que você precisa dedicar. Essa visão gera na gente, sabe o quê? Em primeiro lugar, culpa. A gente se sente muitas vezes culpado, porque a gente realmente tem uma vida corrida. E a gente não consegue, muitas vezes, dedicar mais do que o domingo às 6h30 aqui. Às vezes, nem no pequeno grupo a gente consegue ir. Isso gera, de alguma forma, culpa na gente. Gera uma hierarquização, ou seja, existem crentes que são melhores do que outros somente pelo fato de que um tem mais tempo para dar e o outro não. Aqueles que têm uma vida mais ocupada, que trabalham com uma carga horária mais puxada, são crentes inferiores do que aqueles que têm mais tempo para dar e estão mais presentes nas reuniões da igreja. Depois a hipocrisia, porque a gente acaba separando as coisas e o tempo que eu dou na igreja, eu já cumpri a minha cota eclesiástica, eu já cumpri a minha cota espiritual, e os outros 6 dias, eles são meus. O dia do Senhor é domingo. Os outros dias são meus. Eu faço o que eu quiser. E acaba gerando uma hipocrisia na gente. Porque aquilo que nós adoramos no domingo, não continuamos adorando nos outros 6 dias. Ou então, pelo outro lado, gera também alienação. Porque nós queremos, de alguma forma, fugir de toda a realidade dos outros 6 dias e nos esconder no domingo. E só aquilo que acontece quando a igreja está reunida é que vale, é que é espiritual, é o que Deus se agrada.
Mas eu acredito que nós podemos caminhar de uma outra forma. Como é que nós podemos ser uma igreja de fato nos outros 6 dias? Como é que nós podemos sair da caixa do domingo? Como é que nós podemos ser uma igreja além do domingo? E eu queria trazer para a gente apenas um versículo, e a partir desse versículo, examinar algumas verdades aqui sobre essa questão. João 10, 9. Se você não tem uma Bíblia, você pode fazer um sinalzinho, que a nossa equipe de recepção vai entregar para você, mas também nós temos aqui na tela. João 10, 9 diz o seguinte, será que você consegue ler junto comigo com voz bem alta? Vamos lá? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que esse texto aqui é um texto interessante, é uma parábola que Jesus está contando, e ele se compara com uma porta. E esse versículo pressupõe 2 ambientes, o ambiente de dentro e o ambiente de fora. Se Jesus é uma porta, há o lado de dentro e há o lado de fora. E ele diz que se alguém entrar por mim, será salvo, a pessoa está dentro. Mas depois que ela está dentro, ela vai fazer o quê? Vai sair e achar pastagem. E eu queria trazer 2 palavrinhas para vocês aqui. A palavrinha eclésia e a palavrinha diáspora. Alguém sabe o que é isso? Eclésia ou diáspora? São 2 palavrinhas no grego. A palavrinha eclésia talvez seja mais conhecida porque é a tradução do grego da palavra igreja. A diáspora, eu acho que em português ficou no mesmo, porque quando você estuda história, você tem essa expressão lá da diáspora, quando o povo é então espalhado de alguma forma, e há alguma perseguição e o povo sai em exílio ou alguma coisa assim, nós chamamos de diáspora. Qual é dessas 2 palavrinhas aqui? O que elas significam para a gente? Eclésia, gente, o significado da palavra eclésia é uma reunião de pessoas. Quando antigamente, lá naquela cultura de Jesus, se tinha uma eclésia, na verdade era quando aquele que vai comunicar algum fato para toda a cidade, ou o Império Romano mandava uma voz de César para algum lugar, existia ali, então, passava uma pessoa no seu cavalo, gritando, olha, venham todos à praça, porque há um comunicado, há uma carta a ser dita do imperador. Então, vinha todas aquelas pessoas e se uniam ali na praça, aquilo se chamava eclésia, era uma eclésia. Então, gente, quando a gente fala de eclésia, a gente está falando de todo mundo reunido, todo mundo dentro de um lugar, todo mundo junto. Só que a diáspora é o contrário. A diáspora é quando o povo sai, quando o povo se espalha, é quando cada um vai para o seu lado. Então, veja só, nós temos nesse versículo aqui esses 2 ambientes. Nós temos aqueles que entram, e aqueles que entram fazem parte da eclésia, e esses que entram e fazem parte da eclésia, tem um segundo momento que eles saem, e agora eles fazem parte de uma diáspora. O que isso mostra para a gente? Primeiro que quem entra na eclésia, o que acontece com ele segundo o nosso versículo ali em cima? Vai entrar e será salvo. É uma questão de identidade dessa pessoa. Ele entra para ser salvo. Só que isso tem a ver com o domingo, quando a igreja se reúne. E esse domingo que eu falo aqui não é só uma questão de dia, mas é o de pertencimento a esse grupo que se reúne, a igreja. E se você lembrar um pouquinho da mensagem do Clinton na semana passada, quando ele falou que nós somos sacerdotes, ele colocou para a gente que a igreja é um corpo que tem um privilégio, porque o sacerdote era uma figura mediadora entre o povo e Deus.
Ele tinha privilégio que o povo não tinha, o sacerdote lá do Antigo Testamento. Ele poderia estar na presença de Deus de uma forma especial, diferente do resto do povo. Hoje, quando todos nós somos sacerdotes, nós temos esse privilégio de acesso a Deus, cada um de nós. Nós podemos, esse povo em reunião, esse povo que se reúne, pode ter um acesso especial, um privilégio diante de Deus. Por isso ela é santa, separada. O significado da palavra santo é esse, separado. A igreja, ela é santa, separada. O domingo é um momento de separar. Só que a diáspora também está presente aqui. E quando a diáspora está presente, essa mesma pessoa que entra, ela vai sair e achar pastagem. É como se fosse a porta, Jesus Cristo fosse a porta de um curral. Ou de um, como é que é o nome do negócio que guarda a ovelha? É curral. Aprisco, de curral guarda boi, né? É aprisco. Então, Jesus é a porta do aprisco. As ovelhas entram, mas elas saem para achar comida. A comida não está dentro do aprisco. Ela precisa sair, ser guiada pelo pastor até um lugar onde tem muita pastagem, muita grama, para ela poder ir lá e comer. É do lado de fora que está a comida das ovelhas. Veja que nós já estamos chegando a algumas conclusões aqui. É do lado de fora, é nos outros 6 dias que a igreja acha o seu alimento. Aquilo que supre de alguma forma ela. E se nós, por um lado, temos um privilégio, por outro, nós temos uma grande responsabilidade. O sacerdote que tinha um grande privilégio de acesso a Deus, não era para ele se achar o melhor e eu tenho o privilégio de acesso a Deus e vocês não. Mas era porque, em nome de Deus, ele falava a todo o povo. E por isso, a igreja é não somente santa, mas ela é apostólica. O significado de apostólica é enviada. A igreja não somente é chamada para dentro do aprisco, mas ela também é enviada para o mundo. Da mesma forma que Cristo vem e nos tira do mundo, Ele também nos envia de novo para o mundo. A dinâmica cristã é essa, de eclésia e diáspora, de reunir-se e de espalhar-se, de ser chamado e de ser enviado, de ser santa e de ser apostólica, privilégio e responsabilidade. É como se fosse uma grande sanfona. Minha mãe toca sanfona. E eu cresci com ela tocando sanfona na escola bíblica de férias das crianças, na igreja, e tocava que era uma beleza. E eu conheço muito bem esse instrumento de ouvir, não de tocar. Mas esse instrumento, para ele fazer som, o que precisa acontecer? Precisa abrir e fechar. A igreja é igual uma sanfona. Se você deixar a sanfona fechada, todos os botões ali reunidos, o que acontece? Nada. Se você abrir e deixar ela aberta, e todos os botões ali abertos, o que vai acontecer? Nada. Para ter música, o que precisa acontecer? Precisa contrair e precisa se expandir. A igreja é assim também. Para que a igreja funcione, para aquilo que ela foi realmente planejada, ela não pode estar simplesmente sempre dentro da eclésia e esquecer a diáspora. Sempre no domingo, legal, oh, que bênção a gente aqui, vamos fazer aqui para a gente 3 tendas, vamos ficar aqui porque aqui o negócio está bom, vamos ficar aqui, está gostoso. E aí esquece de ser relevante para o mundo. Mas também a gente não pode sair daqui e ir para os nossos 6 dias e esquecer do que nós somos aqui. Nós somos um povo santo, separado. Temos um privilégio, mas também uma responsabilidade. Essa é a dinâmica da vida da igreja. Eclésia e diáspora. Precisa ter as duas coisas. Como o nosso tema é além do domingo, eu vou deixar essa parte da eclésia
Porque a eclésia é o domingo, é quando a igreja se reúne. Ela tem o seu lugar, tem as suas características, mas eu quero falar hoje da diáspora. Eu quero trazer à memória aquela pergunta inicial: como é que nós podemos ser, de fato, igreja nos outros 6 dias? Ser igreja no domingo, eu acho que é até fácil, pelo menos para a maioria de nós. Agora, como é que nós podemos ser igreja nos outros 6 dias? Eu quero pegar essa parte do versículo. Sairá e achará pastagem. E se a gente está falando, então, da atuação da igreja no mundo, nos outros 6 dias, nós estamos falando de uma palavrinha que tem um significado teológico muito forte, que se chama missão. Nós estamos falando de missão. E se nós estamos falando de tempo nos outros 6 dias, onde é que a gente gasta o mais tempo na nossa vida? É no nosso trabalho. Não tem como. Às vezes a gente gasta mais tempo no escritório, ou seja lá o ambiente do seu trabalho, do que em casa, com nossos filhos. Às vezes a gente convive mais com aquele que senta ali do nosso lado, que tem desktop ali perto do nosso, do que com os nossos filhos. Então eu queria trazer hoje para a gente como é que a gente pode encarar o nosso trabalho como missão. Como a gente pode encarar o nosso trabalho como missão? Primeiro, a gente precisa entender que o trabalho tem um valor extrínseco. O que eu quero dizer com essa palavra extrínseco? É que ele tem o valor pelo que ele pode proporcionar. Ou seja, o trabalho é bom porque no final do mês você pode ter o seu salário e pode manter a sua família. Isso é um valor extrínseco. Ele é muito bom por isso também. Só que eu quero trazer para uma outra dimensão aqui, uma outra coisa que o trabalho pode nos proporcionar. O trabalho pode nos proporcionar a convivência com outras pessoas. E dentro desse relacionamento, nós estamos inseridos dentro de um trabalho que começou no próprio Deus, de redenção da humanidade, de salvação. Ou seja, o que nós estamos inseridos dentro da nossa missão é na grande comissão. Você já ouviu falar nessa palavrinha, a grande comissão? Mateus 28, 18 a 20. Existe a grande comissão do nosso Senhor. Quando ele estava, depois de ressuscitar, quando ele estava subindo para o céu, seus discípulos estavam ali todos reunidos, ele deixou ali uma missão para a igreja. Qual foi essa missão? Ide, você sabe de qual ou não? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos inseridos, o nosso trabalho pode nos proporcionar isso, nós estamos inseridos dentro dessa missão de evangelização, de levar o evangelho aos outros que não conhecem, aos nossos amigos que estão ali do nosso lado. Esse já é um grande motivo para encarar o nosso trabalho como missão. Mas eu não quero parar por aí. O trabalho como missão também pode ter um valor intrínseco. E aí é que eu acho que você precisa prestar bastante atenção, porque existe um valor em si mesmo. O trabalho é bom só pelo fato dele ser o seu trabalho. Existe o valor extrínseco, pelo que ele pode proporcionar a você, a convivência e a inserção dentro do trabalho de evangelização, da grande comissão, mas tem um valor intrínseco. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que se, por um lado, nós estamos inseridos no trabalho de redenção de Deus, nós também estamos inseridos num trabalho de criação de Deus. Às vezes nós esquecemos que o mesmo Deus que redime a humanidade foi o Deus que criou a humanidade. E que o mesmo Deus que morreu na cruz foi o Deus que criou Adão. E veja só, se existe também um mandato que é a grande comissão, existe também um outro, muito menos falado nos nossos dias, que é um mandato cultural, que é antes
da grande comissão. Você já ouviu falar no mandato cultural? São 2 ordenanças de Deus. A primeira, a grande comissão, lá em Mateus 28, quando ele está subindo aos céus, ele deixa a tarefa de evangelizar o mundo. Mas lá em Gênesis, capítulo 3, depois que ele cria a humanidade, ele diz para Adão, antes da queda, ele diz assim, olha, vai e cuide do jardim, cuide da terra que eu lhe dei, que eu criei para você. Seja um representante meu diante da criação. Você é a coroa da criação e cuide dessa criação. Evolua essa criação. Use tudo isso que eu criei para o seu benefício, sem degradar a natureza. Use isso da forma boa. Cresça, evolua, prospere. Dê nome aos animais, categorize as coisas. É isso que ele está falando aqui. Então, o nosso trabalho, ou seja, se você é designer, se você é um projetista, um engenheiro, um músico, se você é um advogado, saiba que a sua profissão está inserida dentro desse mandato cultural. Ela tem um valor por si mesmo. A advocacia tem um valor por si mesmo. Quero dar alguns exemplos para você entender melhor. Veja que interessante. A palavra missão na Bíblia, nós estamos falando da nossa missão e na nossa atuação no mundo, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Quais são essas 2 vezes? Aparece primeiro em Atos 12, 25, se referindo a Paulo e Barnabé, quando eles estão voltando de uma viagem missionária. Isso quer dizer que eles estão dentro de uma tarefa corredentora, cumprindo a grande comissão, numa tarefa evangelística. Mas o segundo nome, a segunda vez que aparece a palavra missão na Bíblia, é lá em Timóteo 2,15, e se refere à missão de mãe. Não é mais uma missão de evangelizar, mas é uma missão de criar alguém. Existe algo mais criador do que a missão de mãe? Se por um lado a missão está relacionada à evangelização, à redenção de Deus, a cooperar com Deus nesse trabalho de redimir toda a humanidade, por outro lado, nós também temos uma tarefa co-criadora. Nós estamos criando junto com Deus. Deus é um Deus criativo, inteligente, que criou o mundo, mas ainda cria através de nós. Veja só o que Lutero disse. E essa mensagem, essa ideia, essa teologia do trabalho surgiu muito fortemente na época da Reforma Protestante. Lutero percebeu isso. Olha o que Lutero diz. A ideia de que o serviço de Deus tem a ver apenas com o altar da igreja, cânticos, leituras, sacrifícios e outros, é sem dúvida o pior estratagema do diabo. O mundo inteiro poderia transbordar de serviços para o Senhor, não só nas igrejas, como também aonde? Nos lares, na cozinha, na oficina, nos campos. O que Lutero está dizendo para a gente aqui hoje é o seguinte: você, quando está trabalhando lá no seu escritório, você, quando está sendo um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, você está cumprindo a missão do mesmo jeito que o pastor quando prega aqui, que o diácono quando serve aqui na igreja, quando o líder de pequeno grupo está lá dando o estudo de pequeno grupo, quando alguém está tocando aqui, a missão é a mesma. Você é missionário, você é sacerdote, da mesma forma que os ministros ordenados aqui da nossa igreja. Você é sacerdote. Foi isso que nós ouvimos na semana passada. E o domingo não pode restringir o nosso serviço a Deus. A missão acontece também nos outros 6 dias. A gente pode lembrar, por exemplo, da música. A gente tem uma percepção de que
a música ela só é válida quando tem o nome Jesus no meio. Então, o músico, ele está na missão se ele, em algum momento, coloca na letra dele ou nas músicas que canta alguma referência a Jesus. Tem muita gente que acha estranho, por exemplo, a gente ter aqui na igreja às terças-feiras à noite um espaço de música popular. E, às vezes, quando a gente diz isso para as pessoas, a gente ouve assim, não, mas aí é música gospel, né? Não, é MPB. Não, eu entendi, MPB, assim, uma bossa nova, mas gospel, né? Não entende que, pelo fato de ser belo, já faz parte da missão de Deus. O nosso Deus é aquele que faz tudo bonito. E a música, quando é bonita, independente se a pessoa tem essa consciência de que isso vem de Deus ou não, vem de Deus. Vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Faz parte da missão. Quando um músico, crente, compõe uma letra e não fala nada de Cristo, não fala nada de Jesus, só pelo fato de ser esteticamente bonito, ele já está cumprindo a sua missão. Não é só isso. Existem dois lados da missão: a missão evangelizadora e a missão criadora. Um advogado, quando está julgando uma causa, nós pensamos que o advogado, quando levanta, se ele quer realmente ser comprometido com Jesus, com a missão de Jesus, ele levanta de manhã e senta na cama e pensa assim, olha, com quem eu vou poder falar de Jesus? Ou, eu vou pegar aquela causa lá da igreja que está com algum problema e vou ajudar naqueles documentos e tudo. Quando está relacionado, de alguma forma, com a eclésia, nós entendemos missão. Mas e se, de fato, ele está lutando pela justiça? A justiça não é uma característica do nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus justo. O reino de Deus não é caracterizado pela justiça. E um advogado cristão, quando está lutando pela justiça, nesse mundo tantas vezes injusto, ele já não está cumprindo a missão, instalando nesse mundo características do reino de Deus, justiça. Aqui existem muitos petroleiros, pessoal que trabalha na Petrobras. Quando você está lá, será que a missão é simplesmente ficar atento? Oh, deixa eu ver se eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Mas será que somente pelo fato de você estar lutando de alguma forma, com todas as suas polêmicas que existem com relação a isso, mas lutando para que o progresso seja feito de maneira sustentável, de maneira sábia, você não está também instalando o reino de Deus, de alguma forma? Por que toda vez que a gente vai fazer ação social, a gente precisa vai distribuir, por exemplo, cesta básica, a gente precisa dar a cesta básica com folheto evangelístico dentro? Como se o fato de alimentar o pobre já não fosse suficiente, já não fosse parte da missão de Deus. Matar a fome de alguém que está precisando, apenas isso já é missão de Deus. Já é missão de Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses o seguinte: tudo, ele não diz, quando vocês estiverem reunidos na igreja, não. Ele diz tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, se você é capaz de chegar lá no seu trabalho, depois de um dia de trabalho, você fecha lá o seu computador, está saindo para casa e você pode, eu dou graças a Deus por isso que eu fiz hoje. Eu faço o que faço não para o meu chefe, eu faço o que faço porque eu estou contribuindo para uma missão criadora de Deus. Eu estou contribuindo para a melhoria do mundo, para a instalação das características do reino de Deus aqui na terra. E por isso eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Eu estou sendo tão missionário quanto um pastor, um missionário que está lá entre os índios, ou qualquer outra pessoa que se dedique em tempo integral à eclésia. Mais uma vez eu quero dizer, existem dois chamados,
duas missões aqui envolvidas. Existe a grande comissão e existe o mandato cultural. As duas coisas são importantes. É claro que nós também não vamos fechar a nossa boca e agora não precisamos mais evangelizar ninguém. Não é isso. O que eu estou querendo trazer para a gente é uma maneira de viver igreja nos outros 6 dias, transformando o nosso trabalho numa missão, encarando o nosso trabalho como missão. Veja só o que o Orton diz para a gente aqui nesse livro Cristão e a Cultura. Quando os pastores tornam-se políticos, ou os políticos invocam o nome de Deus, ou os artistas tornam-se evangelistas, há um profundo empobrecimento da sociedade. Os educadores devem preocupar-se com o ensino de alunos, não em fazer lobby. Os artistas devem dedicar-se à sua arte, não em fazer propaganda política ou religiosa. Os políticos devem se dedicar a deveres civis, não à salvação espiritual da nação. Tem muito político que se diz evangélico, que na verdade ele não está fazendo o seu serviço político como representante de todo o povo, mas ele acha que ele é ali uma voz da igreja e ele precisa de alguma forma ali segmentar a sua atuação para aquele povo evangélico. Ou então o artista, como ele diz aqui, precisa colocar nas suas letras, nas suas músicas, alguma forma, alguma mensagem evangelística para aquilo ser missão. De maneira nenhuma. Artista deve fazer arte. Político deve governar para todos. Pastor deve ser pastor e pregar. Não pode confundir artista com pastor, pastor com político, político com artista. Professor deve ensinar os alunos. Cada pessoa fazendo o que foi chamado para fazer. O trabalho, gente, não é para a gente um mal necessário. Tem muita gente que olha para o trabalho assim, eu trabalho porque não tem opção, eu preciso ganhar meu dinheiro no final do mês. Então eu preciso trabalhar de alguma forma. Porque se eu ganhasse na Mega Sena, aí eu não precisaria mais trabalhar. O trabalho, gente, não é um mal necessário. A gente não precisa ir para o trabalho e ficar assim como esse cara, porque não aguenta mais o nosso trabalho. Veja, tem muita gente que acha que o trabalho é fruto do pecado de Adão, né? Porque fala que depois que Adão pecou, Deus foi lá e castigou ele com o trabalho. De maneira nenhuma. A grande comissão, o mandato cultural, a ordem de Deus para que o homem possa cuidar da natureza, dar nome aos animais, é anterior à queda. Já existia trabalho antes mesmo da queda. O pecado, o trabalho não é fruto do pecado. Só que o pecado interfere no trabalho. O que aconteceu com Adão é que agora ele deveria trabalhar com esforço. E aquilo seria penoso para ele de alguma forma. Teria que suar o seu rosto, a expressão bíblica é essa, suar o rosto para trabalhar. Agora existe um enfado no trabalho. Aquilo que antes, o que Deus queria que fosse uma coisa prazerosa, agora precisa ser penoso, precisa ser muitas vezes trabalhoso. Só que quando nós entramos e somos salvos nesse aprisco, nós podemos sair para os outros 6 dias, e quando nós saímos, o que nós temos? Um pasto verdejante. Aquilo que satisfaz a ovelha está do lado de fora. E quando a gente trabalha com essa perspectiva de cumprir uma vocação, de cumprir um lugar que Deus tem para nós, dentro do projeto criador da humanidade, dentro do projeto redentor da humanidade, nós então começamos a sentir uma plenitude de vida diferente. Começamos a fazer talvez nada diferente. Trabalhamos da mesma forma, acordamos todo dia no mesmo horário para trabalhar do mesmo jeito. Mas a perspectiva do nosso olhar muda. E o nosso coração também começa a mudar, porque agora eu não tenho mais a culpa, porque eu não posso dar tempo à igreja. Porque a igreja sou eu aonde quer que eu vá.
e eu sou igreja, estou colaborando com Deus no projeto dele o tempo todo. Então essa pergunta não faz sentido. Quanto tempo eu devo dedicar à igreja? Ora, a igreja sou eu. A igreja sou eu. E todo o tempo da minha vida é dedicado à igreja. Seja com qual atividade for, eu estou em missão. Existem dois paradigmas bíblicos e eu quero encerrar com esses. Dois exemplos da Bíblia que mostram para a gente como é possível trabalhar num contexto diferente da eclesia, de quando o povo está reunido. Daniel foi exilado para a Babilônia e lá ele trabalhou. E José, que foi vendido pelos irmãos e trabalhou no Egito. Às vezes você pode estar pensando assim, você não sabe o que você está falando porque você é pastor e você trabalha na igreja. Agora, vai trabalhar lá na minha empresa para você ver. Lá é uma verdadeira Babilônia. Lá não dá para ser crente, lá, não dá para entender a missão de Deus lá no meu trabalho, não. Gente, você pode ter certeza que o seu trabalho é melhor do que a Babilônia de Daniel. E é melhor do que o Egito de José. E Daniel, no meio daquela confusão toda da Babilônia, o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Não quero entrar aqui no mérito dessa questão aqui da impureza, da comida e etc. O que eu quero colocar para vocês é a postura do coração de Daniel. Daniel estava no meio da Babilônia, trabalhou, estudou a ciência dos babilônicos, se tornou um grande mestre na Babilônia, melhor do que todos os outros jovens ali da própria Babilônia, inteligente, um grande líder ali do povo, trabalhando de maneira excelente ali, mas decidiu não se contaminar. A igreja, quando está nos outros 6 dias, ela precisa ser como Daniel. Está no meio da Babilônia, mas não se contaminar. Mesma coisa com o José no Egito, ele foi vendido pelos irmãos, chegou lá no Egito como escravo e trabalhou tão bem durante o período que ali estava, que acabou como o segundo homem do Egito, apenas abaixo do faraó. Se desenvolveu, estudou, trabalhou com excelência. E ele poderia estar amargurado, meus irmãos me venderam, e os irmãos voltaram sem saber que era ele, e teve ali um reencontro. E como é que José responde a esses irmãos? Lá no último capítulo de Gênesis, versículo 20, diz assim, José falando aos seus irmãos: olha, vocês planejaram mal contra mim, me vendendo, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então você pode estar olhando para o seu trabalho, assim como José poderia estar olhando para o Egito, com murmuração, com reclamação. Falar, está todo mundo tentando mal contra mim. Esse trabalho não serve para nada. O meu chefe é um problema, ou os meus funcionários são os problemas. E murmurando o tempo todo. Mas quem sabe Deus não pode tornar o mal em bem. E você está ali para algum bem específico. No caso de José, para que a vida fosse preservada, porque foi ele que gerenciou ali todo o estoque de alimentos para 1 ano, para 7 anos de fome que teve em toda a região ali. Será que você não está ali, aonde você está, para algum fim? E Deus não pode tornar tudo que está ao seu redor, que aparentemente é mal, em alguma coisa boa? A gente precisa encarar o nosso trabalho, a nossa Babilônia e o nosso Egito como a nossa missão. A igreja não é igreja apenas na eclésia, sanfona fechada, mas ela é também igreja na diáspora, quando a sanfona está aberta. Ser igreja fora da caixa, e aqui a gente está encerrando a série, não nos torna apenas melhores crentes. Isso é que é pensar fora da caixa.
mas nos faz melhores amigos, nos faz melhores profissionais, nos faz melhores maridos, esposas, filhos, nos faz melhor humanos. O que Deus quer que sejamos não é um crente exemplar. Deus não quer que a gente seja um crente exemplar. Parece assustar essa frase. Mas Ele quer, antes de tudo, que a gente seja humano, como o humano deveria ser desde sempre. Deus criou o homem para viver dessa forma. O pecado é que estraga tudo. Se a gente, de alguma forma, conseguir restaurar a nossa humanidade, através de Jesus Cristo, que é o único homem, como o homem deveria ser, se a gente imitá-lo, se a gente for para o trabalho e perguntar assim, olha, como é que Jesus trabalharia no meu lugar? Nós nos tornaríamos melhores profissionais. A gente seria um profissional mais dedicado, enrolaria menos o nosso chefe. A gente faria as coisas com mais qualidade, com mais capricho. Há uma história, esse Orton, esse teólogo que eu mencionei aqui, ele diz no trecho do seu livro assim que ele ouviu de um empresário lá nos Estados Unidos, lá eles têm tipo as páginas amarelas só dos evangélicos. Então eles têm ali só dos profissionais evangélicos. Esse empresário americano pegou aquilo ali e disse assim, olha, deixa eu pegar isso aqui para ver com quem eu não posso fazer negócio. Porque os evangélicos eram conhecidos, e até hoje muitas vezes como péssimos profissionais, como pessoal que mistura as coisas, religião com trabalho, e são inconvenientes de alguma forma, e de alguma forma atrapalham o andamento do trabalho. Ora, isso não é evangelho. Isso não é a nossa missão. A nossa missão é mais do que isso. Nós devemos ser bons profissionais. Qual é o seu ministério? Essas são as perguntas que eu quero fazer para a gente refletir, e durante a semana nós vamos nos reunir em pequenos grupos para discutir um pouquinho sobre essas perguntas aqui. Primeiro, quanto tempo devemos dedicar à igreja? A pergunta inicial. Será que a gente tem um dia separado para a igreja? Será que o tempo que dedicamos à igreja é essa 1h30, 2 horas que a gente passa aqui? É isso que nós dedicamos à igreja? Precisamos começar a encarar os outros 2 dias como fazendo parte da igreja, só que a igreja espalhada na diáspora. Você consegue enxergar o seu trabalho como sua vocação? Como o lugar que Deus quer e separou para você dentro de um projeto macro de restauração de toda a humanidade? E por último, quais os seus ministérios no reino de Deus? E aqui eu coloquei de propósito no plural. Quais os seus ministérios? Porque cada função social que você tem é um ministério de Deus. Você é marido? Uma função social. Esse é um ministério de Deus para você. Seja um excelente marido. Você é esposa? Seja uma excelente esposa. Veja o seu marido como campo missionário. Se você é filho, seja um ótimo filho. Pai, mãe, um funcionário, um patrão. Seja lá o que você for, professor, médico, engenheiro, faça com excelência, porque isso é a sua missão, é a sua vocação, é o que Deus te deu para fazer nesse mundo. Isso é ser igreja fora da caixa, fora do domingo, além do domingo. Que Deus nos abençoe, que nos capacite para isso. Essa não é uma tarefa fácil, mas ninguém disse que carregar a cruz seria fácil. Nós temos um mundo, nós vamos sair daqui hoje e vamos encarar o nosso dia a dia. Vamos encarar o nosso trabalho, as mesmas pessoas de sempre, mas o que muda são os nossos óculos. A perspectiva com que olhamos a nossa vida, o nosso trabalho, com que encaramos a segunda-feira. Segunda-feira não pode ser, é segunda-feira. Mas não, é segunda-feira e eu vou para o meu campo missionário. Vou ser um missionário lá no meu trabalho. Deus nos abençoe. Vamos orar?